Mais um vídeo de exercício sobre o artigo 5º da Constituição Federal, questão de número 31. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla para os nacionais e estrangeiros residentes e não residentes que tenham ingressado regularmente no país. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está certo. É isso mesmo, olha. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção. Não estamos falando aqui de direito de entrar com ação popular, não é exercício de cidadania, é a locomoção dentro do território nacional. Em tempo de paz é ampla para nacionais e estrangeiros, residentes ou não, que tenham ingressado regularmente no país. É o caso do turista, questão de número 32. O artigo 5º da Constituição Federal prevê que, qual a resposta correta? Já respondeu? O gabarito é a letra C. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Não há necessidade de pedir licença para você produzir uma arte, uma atividade intelectual, uma atividade científica, um experimento científico. Você não necessita de licença e não pode haver a censura como havia na época da ditadura. Portanto, a letra C está correta. Vejamos as outras. Letra A. A lei regulará o juízo ou tribunal de exceção. O correto é não haverá juízo ou tribunal de exceção. Juízo ou tribunal de exceção é aquele juízo ou tribunal que nasce após um ato. Para que alguém seja julgado pelo tribunal, é necessário que esse tribunal já exista antes daquele crime. Por exemplo, hoje, quando você comete um crime, nós somos julgados pela justiça comum que já existe e foi prevista pela nossa Constituição. Tribunal de exceção, nós temos alguns exemplos. Tribunal que julgou Saddam Hussein, ele foi constituído após ele ser preso, capturado. Nós temos também o Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, que foi constituído após o fim da Segunda Guerra para julgar alguns generais, comandantes, alguns nazistas. Então, é tribunal de exceção. Isso não é permitido pelo nosso ordenamento brasileiro. Letra B. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou opinião. Pelo contrário, não será concedida a extradição de estrangeiro. Será concedida, né? O que está errado aqui é a ausência da palavra não. Será concedida extradição de crime estrangeiro por crime político ou opinião? De forma alguma. Não será. Então, está faltando aqui é um não. Portanto, a questão está errada. O estrangeiro, quando ele pode se refugiar no Brasil, quando ele for perseguido por crime político ou de opinião, e não será extraditado nessas hipóteses. A letra D, o que está errado na letra D? São gratuitas as ações de habeas corpus em mandado de segurança? Não. Não existe a previsão da gratuidade do mandado de segurança. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei. A lei pode restringir essa gratuidade. Os atos necessários ao exercício da cidadania, portanto, para você tirar o título de eleitor, etc. Neste caso, são gratuitos. Mandado de segurança, não. No texto original da Constituição, diz que habeas corpus e habeas data é o correto. Lembre, na forma da lei. Lei pode restringir essa gratuidade. Letra E. É vedada, em absoluto, a retroação da lei penal em respeito ao princípio da segurança jurídica. Não. É vedado a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal, ela não retroage, ela não pode retroagir. Exemplo, hoje eu dou um mergulho na fonte no meio da praça. Isso não é crime. Aí, semana que vem, faz uma lei e aquilo se torna crime. Então, eu cometi o ato hoje, aquela lei pode retroagir para alcançar meu crime? Não pode. Só pode acontecer isso para beneficiar o réu. Portanto, letra C é o nosso gabarito. Questão de número 33. Por favor, leia as alternativas e marque a resposta correta. O artigo 5º da Constituição Federal prevê que... Resposta. Letra D. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a
nacionalidade, soberania e cidadania. É muito comum isso aqui em prova, perguntando quais são as prerrogativas. Quanto à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, mandado de injunção. Vamos supor que você precisa que faça uma lei. Existe a Constituição, uma previsão no texto constitucional. A lei vai disciplinar tal matéria. E você precisa que o legislador faça aquela lei. Só que o legislador tem mais do que fazer. Eles não podem ficar fazendo lei o tempo todo, porque eles têm que mexer com o WhatsApp, têm que fazer outras coisas. Eles não podem ficar fazendo lei o tempo todo. Então você vai até o Judiciário, até o STF, e vai impetrar um mandato de injunção para que o STF comunique ao Congresso Nacional que ele precisa disciplinar aquela lei. Então é isso. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, lei, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes a quê? Nacionalidade, soberania e cidadania. E o que está errado na letra A? Ora, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação dos perdimentos de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados. Esse não aqui está errado. A lei penal, ela é personalíssima, ela não passa realmente da pessoa do acusado. Eu cometi um crime, meu filho não vai pagar por este crime. Agora, a obrigação de reparar o dano e perdimento de bens financeiro pode passar para os seus sucessores e contra eles executados até o limite da herança. Por exemplo, eu cometi um crime, eu vou responder. Os pais comeram uva verdes, não são os dentes dos filhos que vão se embotar. Mas na lei civil não. Meus filhos receberam uma herança e eu tenho que pagar uma certa dívida. Então, aquele dinheiro que eles receberam daquela herança poderá ser utilizado para pagar aquela dívida e a Constituição prevê isso. Letra B. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. A pena aqui não é de detenção, é de reclusão, pegadinha maldosa. A prática do racismo realmente é inafiançável e não prescreve. Ele é inafiançável e realmente não prescreve, mas é sujeito à pena de reclusão e não detenção. Não será uma prisão simples, não, será reclusão. Letra C. A lei não acolherá na apreciação do Poder Judiciário a mera ameaça de direito, posto que inexiste o dano. Está errado. Nada, pessoal, está excluído da apreciação do Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Por isso está errado. E letra E. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por utilidade pública ou por interesse social, mediante indenização em direito a ser convencionada por oportunidade do órgão administrativo responsável, pago após efetiva desapropriação. Pessoal, isso aqui está errado. Está errado porque o texto constitucional ele diz outra coisa. Vejamos o texto. Vejamos, olha, a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. A indenização é anterior, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, que nós já falamos, que é a desapropriação para fins de reforma agrária e a desapropriação urbana por não estar cumprindo o plano diretor, que será em títulos da reforma da dívida agrária e da dívida pública, ok? Então, neste caso aqui, a questão diz o seguinte, que a ser convencionada não vai ser convenção, não vai ser oportunidade do órgão administrativo responsável, será prévia indenização em dinheiro. Questão de número 34. Não configura entre as garantias expressas no artigo 5º da Constituição Federal? Qual a resposta correta? Se você marcou a letra C, você errou a letra D. A remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, posto que contido na legislação ordinária trabalhista. Ora, pessoal,
que são direitos? O direito é algo imediato, é uma vantagem prevista em lei. Por exemplo, o direito de ir e vir. O que é a garantia? A garantia visa garantir a efetivação desse direito. Por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir. Esse direito foi violado, então eu vou entrar com uma garantia, que é o habeas corpus, para fazer essa liberdade, para que eu possa sanar essa doença, esse mal que foi causado, a prisão ilegal. Então o remédio, habeas corpus, é uma garantia. A letra D, ela fala do artigo 7º, inciso 9º, dos direitos sociais. Direitos sociais. Voltamos, olha aqui, olha o texto da questão, o enunciado. Não configura entre as garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. O trabalho noturno superior diurno é direito social, está no artigo 7º. Então, a obtenção de certidões é uma garantia, está no artigo 5º. Defesa do consumidor está no artigo 5º. E o respeito à integridade física dos presos também está ali no artigo 5º, ok? Somente a letra D, que é artigo 7º, direito social. Questão de número 34. O rol dos direitos e garantias contidos no artigo 5º da Constituição Federal é... Qual é a resposta correta? Se você marcou a letra D, você acertou. Exemplificativo, porque não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais com a participação do país. Vejamos. Artigo 5º, 78, inciso. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Olha, exemplificativo, porque não exclui outros. Perfeito, de acordo com com o artigo, com o inciso 78. Continuando, questão de número 36. Em tema de direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º da Constituição da República estabelece que é... Qual a resposta correta? O gabarito é a letra C. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Você tem direito à informação. Existe hoje aqueles sites, os portais de transparência do município, do estado, é o acesso à informação. Agora, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Eu dei o exemplo do padre, do advogado, também do jornalista. Eles podem guardar o sigilo da fonte para que o seu exercício da sua profissão seja garantido. Imagine um jornalista que vai entrevistar ali um traficante e coloca aquela balaclava, aquela touca na cabeça para não ser identificado, e a Polícia Federal chega e me fala onde está aquele cara, onde você entrevistou. Ele não é obrigado a revelar, é o segredo da fonte para que ele possa continuar exercendo aquela profissão. A letra A é livre a manifestação do pensamento, sendo fomentado o anonimato? Não, fomentado é dinheiro colocado ali. O que está correto é vedado o anonimato. Por que é vedado? Para que haja direito de resposta. Letra B, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, que substitui o direito à indenização? Não, independente do direito da indenização do dano material, moral ou imagem, não substitui, independentemente. Letra D, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvados os casos de censura e licença? Não, é vedado, não existe independente de censura ou licença. Letra E, direito de todos receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, sendo vedada a alegação de sigilo por imprescindibilidade de segurança da sociedade e do Estado. Não, exceto quando for imprescindível a segurança da sociedade ou do Estado. Por exemplo, o inquérito policial. Algumas informações do inquérito policial estarão em segredo de justiça e não podem ser violadas, ok? Correto, então, é a letra C. Questão de número 37. Assinale a alternativa falsa. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. Se você marcou a letra E, você acertou. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais, podendo inclusive suprimir cláusulas pétreas. Não, pessoal. As cláusulas pétreas, cláusulas de pedras, não podem ser suprimidas por emendas constitucionais. Então, eu faço uma emenda constitucional, o Congresso faz uma emenda constitucional. Ela pode abolir uma cláusula pétrea, a cláusula de pedra? Não. A letra A está certa, a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão, ameaça de direito. B, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso aqui cai muito em prova, pessoal. A lei não prejudicará aquilo que é direito adquirido, nova lei não vai prejudicar. Ato jurídico perfeito, já concluiu o seu ciclo e a coisa julgada, transitou em julgada, a sentença foi benéfica, não vai prejudicar. Então a lei não vai prejudicar isso. Letra C. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei, sob a pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. As informações reservadas, informações secretas e informações ultra-secretas, na forma da Lei de Acesso à Informação. Letra D. A defesa do consumidor será promovida pelo Estado na forma da lei. Nós temos hoje o Estatuto de Defesa do Consumidor, instituído por lei. Questão de número 38. Acerca dos direitos e garantias fundamentais à Constituição Federal. Qual a resposta correta? Letra C. Reconhece a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. A letra A estabelece o direito de reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público, desde que mediante autorização prévia da autoridade competente. Pessoal, não existe essa condição, desde que mediante a autorização prévia da autoridade competente. Vejamos, olha, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Prévio aviso à autoridade competente. Muito cuidado, essa questão muitas pessoas entraram com recurso e não ganharam. Por quê? A autorização prévia é diferente de aviso prévio. A Constituição diz que mediante aviso prévio da autoridade competente, eu tenho que avisar, eu não tenho que solicitar autorização. Não há necessidade do prefeito daquela cidade autorizar, eu tenho apenas que comunicar, é aviso prévio, por isso está errada a questão. Letra B. Prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas em caráter absoluto? Não. Salvo, no último caso, por autorização judicial. Salvo, no último caso, por autorização judicial. Letra D. Prevê que a casa é asilo inviolado do indivíduo, de modo que ninguém pode, em qualquer hipótese, nela penetrar sem o consentimento do morador. Nós já vimos as exceções em caso de desastre, em caso de flagrante delito, para prestar socorro à vítima e ainda durante o dia, por autorização judicial. Letra E. Estabelece ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, razão pela qual é vedado ao Estado garantir, na forma da lei, proteção aos locais de culto e liturgia. É vedado? Não. O Estado deve garantir que isso pode acontecer. O Estado é laico, mas o Estado deve garantir, na forma da lei, proteção aos locais de culto e suas liturgias. Não podem ser vilipendiados estes locais. Questão de número 39. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a opção correta. Qual a resposta? Letra E. Cuidado, pessoal, essa questão também é polêmica. Letra E. Para propor ação popular, é indispensável que o interessado demonstre a condição de ser brasileiro no exercício dos direitos políticos, ou seja, cidadão.
para propor ação popular, ele tem que ser cidadão pleno. Ele tem que ser brasileiro, ele tem que estar com os seus direitos políticos em dia. Então, ele pode propor ação popular. Agora, o problema está aqui na letra D. A letra D, muitas pessoas marcaram a letra D, entraram com recurso, a questão não foi anulada. Veja o que diz a letra D. A Constituição Federal de 1988 veda a instituição da pena de morte. Esta é a regra, né? Salvo em caso de guerra declarada. Na minha humilde opinião, a Constituição de 1988 realmente veda a instituição da pena de morte. Essa é a regra. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, etc, etc. A regra é: não haverá pena de morte. E a questão diz que isso está errado por causa da exceção, que é em caso de guerra declarada. Ok? Então, a resposta mais correta aqui realmente é a letra E. Mas, como aqui essa questão deu o que falar, porque, na minha humilde opinião, realmente não pode, essa questão está certa. Mas a banca, a CESP, em 2007, entendeu que ela estava errada. A Constituição Federal de 1908 veda a instituição da pena de morte. Eu acho que veda sim, só existe uma exceção. Mas o gabarito foi a letra E. Vamos ver as outras. O mandado de segurança não pode ser utilizado no âmbito penal. Pode sim. Existem duas exceções em que o mandado, duas pelo menos, duas mais conhecidas, em que o mandado de segurança pode ser utilizado no âmbito penal. Uma delas é quando, ali na unidade prisional, o advogado, por exemplo, não há um lugar para ele atender o seu cliente, não existe o parlatório ali. Aí o agente penitenciário quer ficar do lado, assim, ouvindo. Então, é um direito do preso ter uma audiência reservada com o seu advogado. O advogado pode impetrar o mandado de segurança para que ele possa atender reservadamente o seu cliente. E o outro é no caso de indeferimento do advogado como assistente de acusação ali no julgamento. Então, foi proibido ali, foi vedado alguém ser assistente ali da acusação, pode haver um mandado de segurança também. Então, em regra, o mandado de segurança ele é de natureza civil, mas em algumas hipóteses ele pode ser utilizado no âmbito penal. Letra B, o habeas data é um instrumento adequado para afastar a ilegalidade de privação do direito à liberdade. Olha, adequado não. Adequado neste caso será o habeas corpus. O habeas corpus, quando houver privação da liberdade de forma ilegal, alguém foi preso ilegalmente, então habeas corpus. Letra C. O servidor público tem direito adquirido ao regime jurídico, sendo defesa alterar disposições legais existentes no momento do exercício do cargo. Está errado, porque quando no início do exercício do cargo pode haver alteração de comum acordo ali na assinatura daquele contrato, ok? Então, a resposta correta é a letra E. Questão de número 40, para encerrar esse vídeo. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. Só voltando aqui, pessoal, para não ficar confuso, olha. Defeso, olha, cuidado com essa palavrinha, eu já falei, eu vou repetir, olha, sendo defeso, alterar as disposições legais existentes no momento do exercício do cargo. O CESP utiliza muito essa palavra. Defeso é sinônimo de proibido. Não é proibido, portanto, alterar. O que está errado aqui é a palavra defeso. Defeso é sinônimo de proibido. Não é proibido. Pode haver sim essas disposições modificadas ali no exercício do cargo em comum acordo. Questão de número 40, com relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. O gabarito é a letra D. O princípio da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, verdade, enquanto a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Perfeito. Para mim, em particular, eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, para o Estado não, ele só pode fazer o que está
previsto na lei. Ele não pode extrapolar o que está sobre a lei. A lei para mim é uma estrada de terra ampla, que eu posso ir para qualquer direção. É amplo. Para o Estado, são trilhos de trem, são trilhos de um metrô. Ele só pode andar sobre aqueles trilhos. A lei são aqueles trilhos. E o Estado, o poder público, só pode andar sobre aqueles trilhos. Não pode fazer o que não está previsto na lei, ok? Então, essa é a resposta correta. A letra A liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar? Não, paramilitar é vedado. Letra B, o legislador constituinte ordinário estabeleceu que a lei só não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, não só, também a coisa julgada. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Esse só aqui matou a questão. Letra D, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a lei pode livremente excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nós já vimos que o judiciário, nada será excluído da apreciação do judiciário, nem lesão, nem ameaça a direito. Letra E, a Constituição Federal determina que todos têm o direito de submeter-se a julgamento civil ou penal por juiz competente a ser escolhido com a vontade das partes. De forma alguma, não será escolhido. É o juiz natural e não será escolhido com a vontade das partes. Pessoal, terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo, ainda sobre o artigo 5º. Muito obrigado.